Irmãos, esses têm sido dias, eu não sei para você, né, mas para a nossa família, aqui eu digo para a minha família em particular, da minha esposa, dias mais difíceis na vida do meu sobrinho que nasceu. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas talvez você também esteja passando momentos mais de adversidades. Talvez na sua casa, talvez no seu trabalho, na sua vida emocional, na sua parte financeira, não sei. E o título da minha palavra hoje é No Meio de um Milagre. Eu escolhi colocar esse título justamente pelo sentimento que nós temos quando nós estamos passando momentos de luta. Que é comum, às vezes, nós nos sentimos, nesses tempos de luta, mais sobrecarregados. É comum, nesses tempos de luta, nós nos sentimos mais estressados. Obrigado, Wagner. Porque parece que nós estamos enfrentando coisas que são mais fortes do que a nossa própria força, né? Mais elevadas do que nós mesmos. Então, de alguma forma, nós acabamos perguntando para nós se essas coisas vão mudar, se a situação vai caminhar para a resposta, vai caminhar para o final. E são nesses momentos dessas perguntas que nós fazemos para Deus, dos choros que nós muitas vezes passamos, e começa a perguntar onde está Deus. Talvez você já fez essas perguntas nos seus momentos de luta, né? Senhor, onde o Senhor está? Não consigo enxergar, não consigo sentir a Tua presença. Quando eu vou orar, parece que minha oração não está passando do teto. E são momentos de mais angústia, né? Às vezes até de solidão. Mas uma coisa que às vezes nós não podemos enxergar, que é fato, é que Deus está presente conosco no meio desse milagre que Ele está agindo na nossa vida. Mesmo nós às vezes não sentindo, mesmo às vezes a gente passando por medo, mesmo às vezes a gente passando por dúvidas, Ele está trabalhando para garantir que nós não sejamos destruídos, derrotados nesses desafios e nessas lutas. Amém? Hoje eu quero falar com você que às vezes nós talvez não vejamos, podemos até não ver essa verdade que eu estou dizendo para você. Podemos até não sentir, mas é fato que nós estamos no meio de um milagre. Amém? Nós estamos no meio de um milagre. Eu quero mostrar para você, através da palavra de Deus, que Ele está trabalhando ativamente, para você atravessar esse período de luto, para você atravessar esse período de dificuldade, para você atravessar esse período difícil na sua vida. Deus não parou, amém? Deus não foi embora e te largou sozinho. Deus está trabalhando ativamente para você superar esses tempos difíceis, amém? Há uma palavra que eu não vou ler, vou contar para você, que está em Êxodo 17, se você quiser anotar para ler depois. Do versículo 8 ao versículo 13, um homem chamado Josué. E Josué, ele estava lutando contra um inimigo, que eram os amalequitas. Os amalequitas eram um desafio muito grande para Israel. Era um povo que se levantava. Hoje você vê o Hamas, Hezbollah se levantando contra o povo judeu. E naquela época eles estavam enfrentando um outro inimigo, que eram os amalequitas. E ali num vale, né, a Bíblia fala que uma batalha muito interessante aconteceu. Então em Êxodo capítulo 17, do 8 ao 13, a Bíblia fala que apesar do povo de Israel, do exército de Israel, liderado por Josué, ser em menor número que os amalequitas, talvez serem de alguma forma até mais vulneráveis, talvez até menos preparado, a Bíblia fala que algo acontecia. Moisés, que era o líder de Josué depois veio a substituir Moisés, ele, na colina do monte, Moisés tinha dito para Josué: olha, você vai com o exército à frente dos amalequitas lutar.
E eu vou estar aqui nessa colina, em cima desse morro, orando, clamando a Deus. E a Bíblia fala que Moisés ele tinha uma atitude naquele momento. Ele levantava um cajado que Deus havia dado para ele, levantava as mãos, e aquele cajado em pé simbolizava Deus lutando com o povo de Israel. Então, enquanto Moisés, que já era velho, estava com os braços dele levantados, lá embaixo, no vale, Josué e os exércitos de Israel lutavam e prevaleciam contra os inimigos. Mas havia um momento que os braços dele pesavam. Então, no momento que Moisés abaixava o cajado, aquele momento, os amalequitas começavam a vencer, e o povo de Israel começava a ser derrotado. Então, eles perceberam naquele momento que Moisés precisava ficar com o cajado erguido, com os braços levantados. Então, Arão e ali toda a equipe que estava com ele, colocam além de sustentar o braço de Moisés, eles colocam umas pedras, uma espécie de pilar, para que Moisés pudesse continuar com o braço dele erguido, e o povo de Israel pudesse vencer os amalequitas. Agora vamos imaginar algo, irmãos. Vamos imaginar, a Bíblia não fala isso, mas uma licença literária, vamos dizer assim. Vamos imaginar que Josué, ali naquela luta com o povo de Israel, quando eles venciam os amalequitas, ele pensasse que era por força própria, pelo poder dele, do exército, que eles estavam vencendo os amalequitas. E não levasse em consideração que era Moisés, que lá do alto daquela colina, erguia os braços ao Senhor, intercedia e declarava sobre o povo. Vamos imaginar que Josué esquecesse de Moisés e colocasse o coração dele, a expectativa dele, a crença dele, ou seja, a razão deles estar vencendo naquele momento, fosse porque ele era forte, fosse porque ele tinha as estratégias, fosse porque ele tinha as melhores armas, fosse porque eles tinham se preparado de alguma forma, e por isso, por força própria, eles estavam vencendo o exército. Muitas vezes, irmãos, nós acreditamos que nossas conquistas, da nossa determinação, fruto da nossa inteligência, fruto de nós sermos ousados, fruto de repente nós temos recursos, mas a Bíblia mostra para nós que há algo maior ao nosso favor, além da nossa determinação, além da nossa força, além dos nossos próprios recursos, é o favor de Deus. O favor de Deus é um dos elementos mais importantes que nós temos na nossa vida, e por Ele estar ativamente indo à nossa frente, abrindo os caminhos, derrotando os inimigos, às vezes nós achamos que é por nós, porque nós somos de alguma forma especiais, mas nós não podemos tirar, irmãos, o crédito, e não podemos esquecer que nós recebemos do Senhor favor, graça, força, sabedoria. Tudo que nós temos vem do céu, amém? Tudo que nós temos. A Bíblia mostra para nós que assim que Moisés, mesmo invisível para Josué não estava vendo Moisés no alto da colina, fazendo tudo aquilo, mas mesmo Moisés estando invisível aos olhos de Josué, aqueles elementos, o poder de Deus, o favor de Deus, estavam protegendo o povo de Israel e o exército de Israel, sem que eles percebessem. Eu quero mostrar para você que muitas vezes acontece coisas conosco. Por exemplo, nós escapamos de um acidente, um filho nosso passa por um vírus e nada pior acontece, mas quantas vezes Deus nos livra do mal, sem que nós percebamos. Um dia, claro, eu creio que Deus vai mostrar tudo para nós. Nesse momento, o inimigo ia se levantar, e você, ele estava, de repente, idealizando uma emboscada para você, um acidente para você, sabe? Num dia de chuva, quantas pessoas
não morrem eletrocutadas. Mas sabe, hoje nós estamos aqui, eu não sei, mas estou apenas citando possibilidades de coisas que realmente podem ter acontecido na nossa vida, livramentos, bênçãos, favor de Deus, ter acontecido nas nossas vidas, sem que nós percebamos. Vencemos um vício, Deus tirou uma pessoa que poderia nos trazer muito atraso na nossa vida, tirou do nosso caminho. Deus colocou alguém que mudaria a nossa história, colocou alguém que nos ajudou a mudar o nosso caminho, sem que nós percebamos, mas Ele estava lá ativamente fazendo algo. E eu quero falar para você nessa manhã algo importante, que as forças que estão a favor de nós, são muito maiores daquelas que estão contra nós, amém? As forças que estão sobre nossa vida, agindo na nossa família, lutando a favor de nós, são muito maiores do que aquelas que têm vindo contra nós. Talvez você tenha se cansado nesses dias, talvez a sua oração tenha sido difícil, mas eu quero falar para você que aquilo que Deus tem mandado para você, mesmo que você não perceba, é infinitamente poderosa. Mais poderosa do que essa que tem se levantado, aparentemente para te destruir, aparentemente para te deter. Amém? Eu vou ler para você aqui, e você coloca aí para mim, por favor. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Amém? Vou repetir, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, com troféus da vitória de Cristo, e através de nós espalha e torna evidente a fragrância do conhecimento de Deus em todos os lugares. É na amplificada, tem que ser na que eu mandei, tá? Eu não sei, irmãos, você já sentiu que você estava no meio de um desafio que parecia que não tinha fim, interminável? Coisas que parece que vão se arrastando semana após semana, dia após dia, mês após mês, parece que é interminável aquele desafio, aquela luta, aquela circunstância na tua casa. Mas eu quero falar para você que muitas vezes, essas dificuldades que nós enfrentamos, que parecem para nós que a vitória está fora do nosso alcance, que nós não vamos alcançar naquilo. O pastor pode dar uma bênção, o pastor pode dar uma palavra, mas os pensamentos insistem em vir sobre nós, que a dificuldade vai continuar na semana que vem, que a luta vai estar lá, que quando você voltar, aquela dificuldade vai estar te esperando na sua casa. Eu quero te falar, conforme a palavra de Deus declara para nós, que nós estamos apenas no meio da jornada, apenas no meio da caminhada. O versículo fala para nós que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sabe, irmãos, quando os obstáculos, as lutas, as dificuldades parecem intransponíveis, parece que você não vai superar esse problema, parece que essa solução nunca chega. Lembre-se que você está num processo de transformação, você está num processo de vitória, você está num processo de mudança. Deus está mexendo com tudo, está mexendo com a sua mentalidade, está mexendo com a sua vida, está mexendo com a sua família, está mexendo com a sua fé. Você está através dessa adversidade num processo de mudança, amém? Para melhor, não para pior. No mundo você estava para pior, mas no reino de Deus a transformação é para melhor, amém? Para ser mais parecido com Cristo. Então essas adversidades, elas não são o final da nossa história, mas uma parte importante dela, amém? As adversidades não querem dizer que tudo se acabou, mas de um fato importante, de algo que Deus está construindo dentro de você. Deus, Ele está no teu lado. Na verdade, Deus não pode estar mais perto de você, porque Ele está em você, dentro de você. Fazendo o quê? Te sustentando, te dando palavras de vitória, guiando você através desses momentos, dos tempos de luta, dos tempos de adversidade. E nesses tempos é fácil você se sentir desanimado. Por que não falar até mesmo derrotado? Por que não falar às vezes que nós nos sentimos o pior dos piores nesses momentos? Mas sabe, a Bíblia fala para nós que a mente
de Deus, a mentalidade de Deus, ela está sempre trabalhando ao nosso favor. Eu quero ler outro versículo, no Salmo 37, verso 19, que diz assim: em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão fartura. A Bíblia fala que em dias de dificuldade nós não vamos ser decepcionados, mesmo que as pessoas do nosso lado, ou mesmo que dentro da nossa casa, nós temos passando dificuldades, adversidades. A Bíblia fala que você vai experimentar algo de maneira sobrenatural. O que parece naturalmente impossível, Deus diz para nós que nós vamos superar de maneira sobrenatural. Amém? Irmãos, a Bíblia mesmo mostra para nós que na fome você terá mais que o suficiente. É isso que Deus está falando para você, que na dificuldade nós teremos mais do que nós precisamos. Livre-se daquela mentalidade que quando as coisas tão ruins, vão ficar pior. Mesmo que você se sentir vulnerável, mesmo que você sentir que não está conseguindo lutar, que não está conseguindo caminhar, que não está conseguindo vir à igreja, que não está conseguindo honrar com os seus compromissos, mesmo que você seja invadido por sentimentos que não vêm da parte de Deus, a Bíblia fala que se você tiver fé, se você confiar em Deus, a provisão sobrenatural, que não faz sentido a olhos humanos, virá sobre nós e nos surpreenderá. Amém? Virá sobre nós. E hoje eu quero ministrar na sua vida algo que Deus colocou no meu coração nesses dias. Eu quero falar com você sobre esses milagres que Deus faz nos tempos de deserto. Milagres que Deus faz nos tempos que parece que nada cresce do nosso lado. Eu não sei se você já percebeu na televisão, ou na própria internet, mas não há rios no deserto. Você não vê, por exemplo, como nós vemos no Brasil, rios na Amazônia, rios em vários lugares. Você não vê num deserto árido um rio correndo livremente. Você não vê esse tipo de cenário. Mas muitas vezes nós nos encontramos assim, esse deserto. Quando a Bíblia fala em deserto, ela aponta para lugares difíceis. Quando a Bíblia fala de deserto, ela aponta para as lutas. O povo estava lutando no deserto com Josué e com Moisés. A batalha estava acontecendo. E muitas vezes no deserto tudo parece sem esperança. Tudo parece que não vai dar certo. Tudo parece que nós vamos ter solução para aquela dificuldade. E a Bíblia fala para nós que mesmo num deserto árido, Deus fará nascer rios. Deus trará para nós abundância. Isaías 43:19 nos afirma isso. Vejam que estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a conhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no deserto. Essa é a palavra de Deus. Às vezes você pode pensar assim, pastor, mas eu estou passando o pior momento da minha vida. E eu não sei como sair disso. Eu nunca pensei que ia entrar numa situação, num cenário desse. Eu não tenho saída para isso. Mas eu quero falar um segredo para você. Ao invés de você focar nas coisas negativas, tenta ver a situação de uma maneira de oportunidade. É isso que eu faço, irmãos. Eu quero te dar esse mesmo conselho. Ao invés de você enxergar a falta, ao invés de você enxergar a dúvida, ao invés de você enxergar que você não tem, o lado negativo dessa situação, tenta enxergar em nome do Senhor Jesus outras oportunidades de um milagre. Muda o seu foco, a chave para você vencer nesse momento. Eu quero te falar que para transformar derrotas em vitórias, para transformar o caos em um cenário de milagre, você precisa mudar o seu foco. Muda o seu foco. Você está aqui, irmão? Fala para a pessoa lá, muda o teu foco. Vamos mudar o nosso foco. Muda o teu foco. Quando você muda o teu foco, Deus trabalha de muitas formas. Quando você muda o teu foco, a situação que parecia insolúvel, Deus muda. Deus traz um outro cenário, primeiro dentro de você. É bem verdade que as coisas parecem iguais. Naturalmente parece que elas não vão mudar, mas dentro de você, primeiramente ela precisa mudar. Quando às vezes você acorda e aquela
tristeza insiste em vir. Feche um acordo com o Senhor, fala, tudo vai acontecer para o meu bem. Deus vai fazer as coisas acontecerem hoje de uma forma milagrosa. Não dá, irmão, para você viver o sobrenatural de Deus andando no natural. Não dá para você viver, falar de derrota todos os dias e viver em vitória. Não tem como você sair por aí preocupado, sair aí com medo, entrar em pânico e chegar no destino que Deus tem para você. Não tem como. Você precisa andar de uma outra forma. Você é nova criatura, você é outra pessoa. Deus fez uma outra pessoa quando você aceitou Ele, amém? Ele entrou dentro de você. Então não use a sua energia para se preocupar, não use a sua energia para andar com medo, mas use esse poder, essa energia para você acreditar que Deus já fez na sua vida tudo isso que você precisa. Eu quero repetir isso, porque é importante você entender. Não use a sua energia para andar em derrota. Não use a sua energia para não acreditar no que Deus faz, para se preocupar. Use a sua energia para andar em fé, para acreditar. Amém, irmãos? A Bíblia fala para nós, e é esse foco da palavra que você precisa pegar, que talvez seja mais importante hoje. A Bíblia fala para nós que houve um milagre transformador, um desafio muito grande num momento para o povo de Israel. Num outro momento que o povo de Israel vivia, ele era escravo no Egito. Então os egípcios usavam a força do povo de Israel para a escravidão. Então eles faziam tijolos para as casas dos egípcios. Enfim, a vida deles era escrava. E a Bíblia fala para nós que o Senhor libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Você conhece essa história. Eu quero chegar até o ponto em que Deus leva os israelitas lá da escravidão do Egito, e eles se deparam com um desafio aparentemente que não poderiam transpor, intransponível, que era o Mar Vermelho. Você sabe que eles estavam em direção a Canaã, que era a terra prometida por Deus. Mas houve um momento que eles encontraram um mar Vermelho, e o exército egípcio vinha atrás, perseguindo eles, com os seus carros, com 600 cavaleiros, 600 carros atrás do exército, do povo de Israel, com suas armas, com o sangue no olho, tendo uma palavra do faraó para aniquilar o povo, para trazer de volta quem eles pudessem para a escravidão. E essa foi a maior prova de Moisés até aquele momento. A prova é que eles enfrentaram uma possibilidade de ser de novo recapturado, o medo de voltar à escravidão. Agora enfrentam ali um mar imenso, profundo, vasto, grande, de quilômetros de largura. E agora eles precisavam atravessar, mas não tinham jeito. E a Bíblia fala para nós que é aquele momento em que Deus fala com Moisés, e Moisés, ele levanta o cajado. Deus dá a direção para Moisés novamente. Ele levanta o cajado e toca as águas de uma maneira poderosa. As águas se separam, e uma lição de fé e milagre acontece para nós, que eu quero mostrar para você. Naquele momento que Moisés toca o mar, as paredes de água começam a aparecer, mas não de qualquer forma, irmãos. Eu não sei se você já assistiu algum filme do Mar Vermelho, da separação das águas, mas às vezes parece que o mar se abre e o povo atravessa de uma maneira bem calma, né? Eles vão atravessando e cantando, e o mar abrindo, e eles vão atravessando, vê a baleia ali. A propósito, irmãos, hoje eu subi ali nos Kids, tá maravilhoso o cenário que fizeram. Quando você entrar, você vai ver uma baleia lá. Não é retratando os irmãos aqui da igreja, que estão emagrecendo como eu. Estamos emagrecendo, mas é quando o Jonas é engolido pela baleia. Então você vai entrar lá, vai ser engolido pela baleia. Só que eu estava falando lá para as meninas, eu senti uma certa competição
de uma semana para outra, está uma querendo fazer melhor que a outra, com uns, uma semana numa fornalha, agora nós temos um oceano lá. Eu mal posso esperar para ver o que vai ter a semana que vem. Ó o gancho que eu já estou dando aí. Nem sei quem que é, mas mal posso esperar para ver o que a rede da Viviane vai fazer para os kids. Meu Deus. Tá difícil de superar, hein, Viviane? Bom, irmãos, qualquer dia vai chegar aqui, vai ter um anjo com uma espada flamejante, apontando para o kids ali, um negócio... Bom, então, deixa eu voltar para a palavra aqui. O povo de Israel começa a atravessar, e os filmes mostram, às vezes assim, uma travessia bacana, eles estão atravessando, mas na verdade não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia fala que veio um vento, e esse vento é tão forte que foi capaz de dividir as águas. Imagina, irmãos, aquele vento forte soprando, era muita água, uma parede de 6 metros. Não sei quanto nós temos aqui, mas alguns dizem que até era mais de 6 metros. E paredes enormes de água de um lado e de outro, e a mãe pegando a criança no colo, o pai pegando na mão dos outros filhos, atravessando aquele mar, as pessoas carregando idosos. Eu imagino um cenário muito caótico ali, quando eu lia na Bíblia. E o vento soprando. Pensa, irmãos, deu uma chuva aqui a semana passada. Eu não estava aqui em São Paulo, mas a chuva foi tão forte, levou telha, levou telhado, levou a fiação, árvores caíram, mas nada comparado às águas serem separadas e ficar separadas, porque o que sustentava a água ser separada era o vento. Imagina, era qualquer vento? Não era qualquer vento. Devia ser um vento muito forte para ser capaz de segurar aquelas águas. Então a Bíblia sugere que era uma experiência de muita tensão e de muito medo. Agora imagina você e eu ali com aquelas paredes enormes. Às vezes a gente já fica com medo dentro de casa, guardadinho, com aquela chuva terrível. Um vento que às vezes bate na janela de madrugada, a gente já fica sem saber o que vai acontecer, quanto mais os israelitas atravessando aquele oceano agora, e o inimigo atrás, as famílias correndo, as pessoas tentando atravessar, muita confusão, eu creio, mas eu quero mostrar para você que eles também não estavam à vontade naquele momento caótico, eles estavam com medo. Só que quando eles chegaram do outro lado, a Bíblia fala que eles começaram a louvar a Deus e agradecer pelo livramento. Mas eu não quero me deter ainda ali, eu quero mostrar para você um meio desse caminho. Mas às vezes, no meio desse caminho, no meio do milagre, pode parecer tudo caótico, tudo terrível. Os irmãos sabem que nós estamos passando com o nosso sobrinho, há 3 semanas, o Ravi nasceu, o filho da minha sobrinha. E na hora do parto, estava tudo bem, perfeito, lindo ele é. Só que na hora do parto, faltou oxigenação e tudo parou. Ele já nasceu desacordado, naquele momento nem foi para os braços da mãe dele, já foi direto entubado. E desde lá, a gente tem travado uma batalha, orando pela vida do Ravi, desculpa. E só nesse meio tempo aí, o Ravi já foi desenganado umas 2 ou 3 vezes pela equipe médica. Essa semana, nós estávamos tão bem, a Bárbara mandou um vídeo, acho que eu mandei para alguns aqui, não sei se eu mandei no grupo, como ele está muito inchadinho e cheio de aparelhos, né? Eu não evito mandar muito assim, mas a Bárbara foi e mexeu na perninha dele, ele meio que abriu o olho assim, ele está sedado. Mas ele meio que abriu o olho, e isso na segunda-feira, a gente está muito feliz. Chegou na terça-feira, o médico chamou ela de manhã para dar o relatório e falou, olha, ele está com uma perfuração, ou é uma bolha de ar, ou o mais provável que ele está com uma perfuração no intestino. E se for isso mesmo, ele não vai passar de 24 horas. E a gente ficou muito abalado com aquilo, né? E como é que o médico fala algo baseado em suposições, né?
porque não tinha feito exames, mas algumas vezes tinha acontecido. Então, parece estar lutando com vários inimigos, é uma tempestade em cima de outra tempestade. Parece que, como o povo de Israel, eles estavam vindo numa tempestade com o exército egípcio atrás deles, eles entraram no meio do mar, agora Deus manda uma tempestade no meio de outra tempestade, e o cenário fica ainda caótico. Então parece que a gente está lutando contra uma doença, contra os médicos, contra uma série de coisas. E na terça-feira, ele falou isso para ela, e o chão caiu. E nós começamos a declarar aquilo que nós estávamos declarando, que Deus não fica sem opções, que no momento certo Deus vai dar o livramento, mas eu entendi que nós estamos no meio de um milagre, um cenário como esse que o povo de Israel estava vivendo. Às vezes você se sente assim, fraco, sem poder lutar. Eu falava com a minha sobrinha, sempre a gente manda uma palavra para ela, uma oração, um vídeo dos irmãos orando, enfim, mostrando que a igreja está ativa orando pelo nosso sobrinho. E ela fala: tio, tem vezes que eu não consigo nem pensar. Não consigo pensar, eu fico vazia, porque não consigo orar, não consigo pensar, só penso no pior. E justamente eu falei para ela isso que eu estou dizendo para você, que nós precisamos nos focar nessa hora, nas possibilidades, nas oportunidades, e naquilo que Deus está fazendo no mundo espiritual, porque a nossa vida não é natural, a nossa vida é sobrenatural. E eu mandando isso para a Bárbara e falando, e foi muito difícil aquela madrugada, porque parecia a todo momento que os médicos iam ligar a qualquer hora e falar para ir para o hospital, para o pior. E lutando contra isso, mas na quarta-feira, os médicos estavam felizes, porque a bolha de ar que encontraram já estava diminuindo. Mas ainda havia a possibilidade de ter uma perfuração no intestino dele. E uma hora é o intestino, outra hora é o rim, outra hora é o pulmão, outra hora é o cérebro. Parece que tudo que é órgão vital no Ravi está dando problema. Tudo. E os médicos não aliviam. Você não encontra, às vezes, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que fala: não olha a circunstância, olha para o Senhor. Não, eles já vão e rasgado, às vezes até deixando, de alguma forma, brechas para nós, né? Porque, mas você fez tal exame, está falando isso com base em quê? Enfim, muito difícil que nós estamos vivendo nesses dias. Mas quando nós estamos num milagre, a gente precisa virar essa chave, que tudo vai parecer caótico, mas eu estou no meio do milagre. Mesmo que eu não ouça os anjos tocando seus trompetes, os seus trombones, sei lá o que, tocando harpa, aquela voz angelical dos anjos, mesmo que eu não ouça isso, eu preciso acreditar que eu estou no meio de um milagre. Mesmo que pareça que o inferno, as portas do inferno se abriram contra nós, mesmo que pareça que o mundo se levantou para nos caluniar, para mentir, para nos atacar, nós precisamos entender que mesmo que o pior esteja acontecendo, nosso filho saiu do caminho, ou os médicos não dão mais chances, nós estamos no meio de um milagre. Mas nessa hora é fácil eu e você entrar em pânico. Nessa hora da dificuldade é fácil nós ficarmos preocupados, mas o Senhor está nos dizendo, eu quero ler para você, Salmo 46:10. 10, essa é a mensagem de Deus para nós nessas horas: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele está dizendo em outras palavras: aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, para de pensar no negativo, para de produzir pensamentos que não vão te ajudar, e entenda e reconheça a minha soberania, reconheça que eu sou Deus, e eu estou no controle. É isso que a palavra de Deus fala para nós, nessa jornada do Mar Vermelho, nessa história que a Bíblia nos traz, é para nos lembrar que mesmo nas situações mais assustadoras e confusas, irmãos, mesmo nas situações mais difíceis, nós podemos encontrar lugar de paz e proteção em Deus. Eu quero falar isso para você hoje. Por mais que o cenário está caótico, por mais que você veja paredões de água do seu lado, o vento soprando no seu ouvido, os médicos falando o contrário, ou dentro da sua casa o vício parece que não é vencido, encontre um lugar em Deus e entenda que Deus quer o melhor para você. Sabe, irmãos, essa história não é só
de Moisés não é só para falar do processo de libertação do povo de Israel. Não é só para mostrar isso, mas é para mostrar para nós que Deus nos guia através dos desafios também. Você entendeu? Deus nos guia através das dificuldades, dos obstáculos. Não é só para falar que Ele fez um milagre ali no sobrenatural, mas para mostrar para você que Deus pode te guiar no momento de mais dificuldade, através dos seus desafios, dos obstáculos, em vez de simplesmente remover. Deus poderia ter feito de outra forma, mandado um navio, construído uma ponte, mas Deus quis guiar o povo de Israel de uma maneira sobrenatural. Ele quis abrir o mar vermelho para você, Ele quis colocar para você que Ele é com você todo momento, através dessa dificuldade. Ele permitiu isso, Ele permitiu esse desafio para você, para mostrar grandes coisas. E é nessa hora que eu e você precisamos entender que as dificuldades e esses obstáculos que nós enfrentamos na vida podem ser meios pelos quais Deus quer preparar as grandes conquistas que Ele tem para nós. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Quando eles entendem isso, irmãos, e eu queria te transpor ali para aquele cenário agora da travessia. Quando o povo de Israel vê o vento de Deus suportar, né, aquele paredão de água, aquelas paredes com a força do vento, né? Como eu te falei, era algo muito forte, não era um vento, tipo, não, devia ser um negócio muito forte, né? Algo que nós nunca tivemos possibilidade de escutar. Nesse momento que eles estavam ali, parecendo que a dificuldade ia destruir eles, parecendo que tudo era assustador, parecendo que eles iam ser esmagados por aquela água, que a qualquer momento o vento podia parar e engolir eles. Por que não? Eles não pensariam isso. Sabe, a qualquer momento vai vir uma notícia ruim, a qualquer momento essa pessoa que eu preciso vai me largar, a qualquer momento eu acho que eu vou perder o que eu conquistei, a qualquer momento eu acho que o médico vai dar uma notícia que eu não quero ouvir. Sabe, a Bíblia está dizendo para nós: fique em paz, você está no meio de milagre. Creia que Deus vai te levar em segurança para o outro lado. Creia que você vai atravessar essa situação em segurança. E não só você, os seus filhos, a sua célula, a igreja de Jesus. São dias difíceis para nós, mas Deus nos promete segurança em tempos difíceis. Mas para isso nós precisamos manter a fé. Fala para a pessoa do teu lado: irmão, mantenha a fé. Não é só ter fé, mantenha ela. Porque às vezes você ter fé é possível, mas manter a fé é o que nós precisamos. Em Êxodo 14, verso 21 e 22, a Bíblia vai falar para nós isso. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com forte vento oriental soprou. Toda aquela noite as águas se dividiram e os israelitas passaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. É interessante ver como o Senhor, perceber como o Senhor livrou os israelitas, irmãos. Ele não deu para eles uma solução aparente, ou esse navio, ou essa ponte. Os israelitas, eles poderiam ter passado com conforto, seguros, de outra forma, mas talvez até sem nenhum medo. Deus poderia ter feito isso, mas eles não teriam para contar esse testemunho. Mas é isso que trata a fé, irmãos. É disso que se trata a fé. Confiar nele entre as paredes de água. Confiar em Deus nos momentos mais difíceis e ter paz quando os outros estão desesperados.
ter paz quando as pessoas estão entrando em pânico, permanecer crendo que Deus sabe o que você está passando, está ali com você, e que as coisas vão cooperar para o seu bem, vão funcionar para você. A Bíblia fala para nós que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora imagina só, a gente está nesse meio. Às vezes a gente pensa, Deus, não vai funcionar, não pode ser Deus aí acontecendo isso comigo. Deus se esqueceu de mim, Ele foi embora, ou eu me desviei dEle, ou alguma coisa aconteceu, mas não é possível que Deus está nisso. Parece que as coisas estão piorando em vez de melhorar, parece que as coisas estão ficando piores a cada dia. Mas irmãos, nós não sabemos o que Deus está fazendo na realidade, porque nós não enxergamos. Nós não sabemos qual o milagre sobrenatural que Deus está tramando para nós, que Deus está fazendo para nos impressionar. Esses ventos não vão te afastar daquilo que Deus tem para você, mas pelo contrário, esses ventos vão te levar para o propósito de Deus na sua vida. Creia em nome de Jesus, que os ventos vão colaborar para que você chegue do outro lado. Irmão, volta para o lugar de paz. Volta para o lugar onde você crê que Deus está fazendo todas as coisas. Nós até podemos não saber o que o futuro nos reserva, certeza de quem reserva o nosso futuro, amém? Deus tem o melhor para nós. Deus tem coisas grandes para nós. Mas se você focar nas dificuldades, você não vai enxergar que Ele ainda está no trono. Você não vai enxergar que ainda tudo está no controle. Não vai dar para ver, mas eu quero falar para você, Deus está sustentando essas paredes de água. Ele está soprando esse vento para segurar. Parece que uma tempestade veio sobre outra, mas Deus está no meio desse milagre, protegendo você do mal, abrindo os seus caminhos, sustentando você nesse momento de fome, nesse momento de dificuldade, nesse momento de sede. Ele traz, eu creio, irmãos, que é o que Ele tem feito na nossa família. Ele traz cura, Ele traz palavras de vida, Ele traz realidade. Mas eu e você precisamos crer que no meio do milagre Deus está conosco, que no meio da travessia Ele está conosco, que no momento que nós pensamos que nada vai colaborar, Ele vai nos surpreender, mandando um vento impetuoso, segurando essas paredes. E esse mar não vai nos engolir. Sabe, na terça-feira nós tivemos uma notícia terrível sobre o Ravi, mas aos poucos aquela notícia terrível parece que não vingou. E a cada dia nós temos tido de novo boas mensagens. O coração do Ravi já está normal. O rim às vezes está fazendo o que tinha que fazer, às vezes não faz. Manda para os meninos aqui para mim. Não? A Silvia mandou aqui um que era bolsinha, você não vai ver, mas é uma bolsinha cheia de sangue do rim do Ravi. Em vez de sair urina, está saindo uma água com sangue. Isso até desde que ele nasceu é assim. E ela mandou agora uma outra foto. Está tudo amarelinho que está saindo. É disso que eu estou falando, irmãos. Nós estamos no meio de um milagre. Em qualquer momento Deus pode surpreender. Em qualquer momento uma notícia, como vem uma notícia ruim, virá uma notícia boa, que tudo passou, que Deus transformou. Irmãos, eu sei que ainda há muito mais para o Ravi poder sair do estado de grave que ele está. Ele nasceu morto, bem dizer, mas eu já vejo ele sendo apresentado na igreja, eu já vejo meus sobrinhos entrando com ele nos braços. Eu posso crer que ele vai crescer e cumprir o propósito dele, mesmo os médicos dizendo o contrário nessa hora, e os exames às vezes dizendo o contrário. E a cada dia eu creio que Deus vai
dá as respostas que nós precisamos. Mas enquanto nós estamos atravessando esse mar, e de paredes enormes, ventos muito fortes, Deus é Deus, Ele nunca deixa de ser Deus. Eu quero falar com quem hoje precisa entrar em acordo com Deus. Talvez você seja como eu, que essa semana precisa entrar em um acordo com Deus. Senhor, eu quero entrar num lugar de paz, eu não quero sair desse lugar, eu quero continuar crendo que o Senhor está fazendo algo nessa situação.